Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, e o tema de hoje é um tema que a gente já prometeu há um bom tempo, e agora finalmente... Aqui no VB, se a gente promete, a gente cumpre. A gente foi alinhado com o tema, né? Exatamente. Que o tema que se gira em torno de promessas, nós temos promessas também. Chegou a hora de a gente cumprir a nossa. O tema de hoje é religião. Eu sei que é um assunto que dizem que não deve ser discutido, assim como política. E bom, a gente fez 2 episódios sobre política, então esperem o mesmo aqui. Bom, a gente vai abordar hoje aqui um pouco o que é a religião para cada um de nós. Quer dizer, não cada um de nós, para César e Pedro, mais especificamente. E um pouco também sobre o impacto que isso tem na sociedade, culturalmente. E, inclusive, os mitos que rondam tanto as pessoas que são definidas como ateu, ou católico, ou qualquer religião que você siga, os mitos religiosos em geral. Isso, será um episódio bem curto. Vai ser curtíssimo, tenho certeza disso. De um tema extremamente estreito. Um tema que a humanidade vem discutindo só nos últimos 10 mil anos, minimamente. Então, minimamente. O primeiro aviso para todos os ouvintes aqui é que vocês vão se decepcionar. Esse é o segredo da felicidade, expectativas baixas, e também o segredo da honestidade, porque... Esse é o chavão do, né? Expectativas baixas. Expectativas Você baixas, nunca vai sim. esquecer dessa frase. Tem que mudar o logo do VB. O logo do VB lá, slogan, fomentando né? discussão, não. Expectativas baixas. Não, mas acho que é bem intuitivo para quem nos escuta até hoje. Na verdade, tem muita gente, pode ser que comece com esse episódio, dado a polêmica e intriga que o título implica. Sim. Pode ser que muitos novos ouvintes estejam começando hoje. Então, para vocês, explicamos que aqui é uma perspectiva pessoal que representa apenas e somente a minha opinião e a do Pedro. Sim. Não estamos falando por ninguém, não estamos representando nenhuma instituição ou nenhuma vertente filosófica, intelectual ou espiritual. É somente a opinião de 2 pessoas sobre um tema que, bom, cada um define segundo sua vida, experiências, etc. Como a gente já comentou, é algo que está presente aí no mundo desde que o mundo é mundo. E é algo tão expansivo e tão complexo que eu já ouvi dizer que muitas pessoas dedicam suas vidas a isso. E aqui no nosso caso, vamos dedicar 1 hora, 1h30, talvez 2. Vamos ver como corre, como vai a correnteza aqui. Vocês provavelmente vão notar que estamos abordando coisas de maneira bem superficial, de maneira bem limitada e deixando muita coisa de fora. Isso vai acontecer, é uma certeza que eu já estou dando agora. Então, eu recomendo focar no que a gente está falando e o que a gente está querendo dizer com isso, mais do que o que está de fora. E até porque, se vocês querem saber mais, tem dúvidas, vocês sabem que vocês podem sempre estar comentando, sempre mandando mensagem. Links nas referências, pelo menos da minha parte, tem pelo menos uns 25. Nesse eu tenho uma série inteira para indicar. Então, é o começo da discussão, como a gente sempre fala. Exatamente. E é uma discussão de entendimento, mais do que de defesa de um ponto ou outro. Diferente da maioria dos episódios, onde é a favor ou contra e tem dados e etc. Esse é mais... Como a gente falou no VB Review, né? O VB Mais Review. Como os tópicos mais A ou B estão cada vez mais raros, dada a nossa lista já extensa de debates. Agora é uma questão de vamos entender melhor essa perspectiva desse tópico, nesse quesito bem específico. Então é isso. Para que ninguém se decepcione mais do que eu já acho que vai decepcionar, só mantém em mente essas... Eu não sei, eu sinto potencial nesse episódio. Esse já é um assunto que eu sempre sinto sono. gostei. Bom, então, dados os seus avisos, César, vamos começar. Eu não vou fazer aquela perguntinha de quem é contra, quem é a favor. Apesar de que nesse tópico tem pessoas contra, sim. Sim, mas acho que não é exatamente o caso aqui. Mas, Vocês vão entender o porquê muito em breve. Mas tem uma pergunta que dá para definir quem é contra ou não. Como eu disse, tem gente que acha que religião não deve ser discutido. Por quê? Vocês acham que vale a pena discutir religião? Ou vale. Até porque quem fala isso, não se pode discutir religião ou política, mas o que eu tenho tá certo. Você não pode falar? Pelo amor de Deus.
Sim, mas além, acho que essa pergunta remete ao VB Vale a Pena Discutir, que é o intuito de você entrar numa discussão como essa. Como eu falei já naquele episódio, no VB Mais Review, se você for discutir religião com o intuito de converter alguém ou desconverter alguém, aí eu acho que não vale a pena porque você já perdeu antes de entrar. Sim. A questão de perspectiva, se a intenção for compreender melhor a perspectiva da outra pessoa e compartilhar a sua, de uma maneira simpática, para usar um termo bem abrangente, vale a pena porque é compartilhar conhecimento. Mas, além disso, também tem o fato que é uma frase muito boa para mim, de que você não pode discutir religião e política, visando diminuir hostilidade entre duas pessoas ou dois grupos. Porque, primeiro tem essa perspectiva que o Pedro falou, você já está definindo eu contra eles, e tipo, você não vai me convencer, eu não vou te convencer, então não adianta nada. Mas vivemos num mundo que bilhões de pessoas são religiosas, em números exatos, que das 7 bilhões de pessoas que existem hoje, em torno de 6 se definem como religiosas, provavelmente mais, dados na referência, os ouvintes. E através da história da humanidade também, sabemos que a nossa sociedade é basicamente fundada em princípios religiosos, por mais liberal que alguns estados se autodefinem. Toda a história do Ocidente e muito do Oriente vem de premissas religiosas, de bases religiosas. É aquilo do mito fundador também, que você comentou, né? Que a gente falou dos mitos. Sim, do VB 20, mitos. 20? Era 20. Tudo é uma evolução de alguma outra cultura, de algum outro pensamento. E como o pensamento antigamente era, vamos generalizar aqui, 100% religioso, as derivativas desse pensamento também... Bom, você tem hoje disfarçados de outras ideologias, de outras narrativas, mas quem cava encontra um princípio religioso por detrás deles. Mesmo, como eu disse, o liberalismo, que é quase que a bandeira dos não religiosos, parte de princípios bem religiosos, como de valorizar a humanidade, os direitos humanos, a individualidade, que são coisas que muitas religiões plantaram através de muitos séculos. Mas acho que é legal começar com o fato de que estamos falando de religião, mas religião é um conceito relativamente novo. A palavra religião só passou a ser usada, segundo fontes, que estão na referências ouvintes, no século XVII, para definir o que era os conquistadores entrando em contato com a população da América, do continente americano, para distinguir o que eles acreditavam e o que eles faziam. Mas até então o termo religião não era um conceito construído e aceito, porque era parte da vida. Você pensar que as pessoas viviam já, cresciam acreditando em algo e se comportando eticamente e até legalmente segundo as leis da crença que tinham. E ser religioso era, quer dizer, não tinha religião, tinha viver. E você vivia na sua cultura. Fazia parte da vida. Isso, até o termo judeu, por exemplo, é um excelente exemplo, porque ele pode designar tanto uma etnia quanto a crença. Você fala, eu sou um judeu, o que significa isso? Você é de descendência judia ou você crê na religião judaica? Então, se você pensar nisso, você vê realmente que existiam um grupo de pessoas que seguiam tradições, que seguiam certas leis, que viviam em suas comunidades. E ser religioso nesse contexto era viver, simplesmente. Era ser parte dessa comunidade. Não tinha ser religioso e ser uma pessoa, digamos, sem isso. O hinduísmo é outro bom exemplo, porque na grande parte da Índia, o hindu é uma etnia, basicamente. E está vinculado à religião, mas só passou a ser religião depois que o Ocidente chegou e tentou separar as coisas. Sim. E à medida que a gente for conversando mais, vamos conhecer também o historial de como o cristianismo, principalmente o protestantismo. O protestantismo é, no nosso caso, o principal catalisador para a gente usar o conceito de religião. Então, essa é só uma nota interessante. Por que vale a pena falar de religião? Porque é algo que nós inventamos basicamente faz 4 séculos. E estamos usando como um preceito ocidental para entender melhor nosso próprio contexto. E aí, dependendo da sua perspectiva, impor também no resto do mundo ou usar como lente para separar e analisar de outros também. Então, sim, é importante porque são como os morais, são como as leis, são como os impostos. Tá em todo lugar,
desde que você nasce até que você morre. Então, não falar disso é meio que Faz parte. Não tem como É um jeito. ignorar parte da realidade. Vai pra uma caverna se eu quiser falar disso. É mais fácil. Pedro, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Nossa senhora, acho que da introdução já ficou boa parte aí, né? Então, tá bom. Então, bom, acho que antes da gente começar mesmo o grosso do episódio, eu gostaria de definir pra vocês o que é religião, o que é espiritualidade. Que diferença que já fez na vida de vocês ou nunca fez parte? Você quer que a gente defina os dois termos de uma vez ou um primeiro e depois o outro? Não, primeiro um, depois outro, vai. Primeiro, religião pra vocês, o que é religião? Eu gosto de seguir a linha que diz, por exemplo, religião é o conceito assim, da palavra religião, quer dizer, se religar a Deus. Na minha perspectiva católica, isso fica muito claro. Tive, sim, uma maturação em relação a esse tópico, muito novo, também não tinha nenhuma... É porque, na verdade, eu acho que você fez o caminho contrário, né? Sim, quando eu era muito mais novo, não tinha familiaridade nenhuma, não tinha interesse nenhum. Minha família, tipo, culturalmente falando, minha mãe é muito religiosa. Um tempo, hoje já não tanto quanto antes. Meu pai também nunca foi muito próximo, mas eu tinha o hábito de ir na missa e tudo mais, mas nunca foi muito próximo. Sempre parecia um negócio muito artificial. Acho que foi mais de uns tempos pra cá que realmente eu comecei a levar a sério, uns 3, 4 anos atrás. Tive contato com algumas leituras, li algumas coisas, vi algumas coisas e acabou me dando uma perspectiva nova. Não só enxergar como um conjunto de dogmas, mas tipo, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Deixou de ser simplesmente algo escrito, se tornou uma experiência, eu tentei adotar como uma experiência de vida, como é que eu posso dizer? Algo vivo. Porque normalmente eu tinha aquela perspectiva de enxergar como se fosse simplesmente um texto ou um conjunto de leis, um pedaço de papel, esse tipo de coisa. Só que a partir do momento que eu comecei a ter essa perspectiva com base no que eu li, de adotar como uma experiência de vida, sei lá, inclusive todos os exercícios sei lá, um exercício de autorreflexão, esse tipo de coisa, eu senti que ia amadurecer em muitos pontos. Isso daí, é claro que também não estou dizendo que eu sou perfeito em relação a isso. Só que eu digo que eu tive uma maturação inversa, igual você falou. No começo eu não tinha proximidade nenhuma. Para mim era bonito. Eu consegui entender, tipo assim, faz sentido porque precisava. Pessoas, porque tem que existir algo do tipo. Existe, e isso serve como parâmetro aí para dar um norte para todo mundo. Se é verdade ou não sei. E hoje eu já mudei. Hoje eu tenho plena convicção, para mim, que Deus existe. É uma coisa diária na minha vida. Eu tenho o pensamento que eu trabalho dia a dia. Não perfeitamente como eu gostaria, mas é como o ar que eu respiro. É uma experiência viva agora. Inclusive, em certos momentos, eu sinto que eu consigo até desfrutar melhor da minha vida. Em relação a isso. Talvez seja a razão que você continua, né? Se não pudesse desfrutar melhor. Mas, em resumo, então, você via como ferramenta. Antigamente eu conseguia ver nessa perspectiva que era simplesmente para dar um norte. Digamos, existem os preceitos morais, são todos bonitos, que era só uma história bonita para justificar algumas coisas. Então, tipo, você concordava com aquela coisa que eles falam que religião é mais uma bússola moral, né? Exato. Era a perspectiva. E ainda faz, tipo assim, falando num campo estritamente, tirando todo transcendental, sobrenatural, enfim, realmente, você parar pra ver se realmente não existe, é só uma historinha bonita. Então, precisa existir se não tem significado? Esse pra mim, sim, claro. Se Jesus falou que é Deus e ele não é Deus, não faz sentido. Ok. César, pra você? Não, mas eu quero ouvir a definição do Pedro em uma frase. Então, eu escutei que você via como uma ferramenta e passou a ver mais como um meio. Tipo, você falou o ar que você respira, fosse um peixe, a água que você nada. Já não é mais um instrumento, senão que... é uma realidade para mim. Sim. Então, religião você definiria como a realidade na qual você vive? Não, religião. Eu definiria a religião para mim a minha ligação junto a Deus. Por exemplo, o meu trabalho em relação à fé seria passar toda a minha vida tentando me tornar aquilo que eu gostaria de ser, não só para mim, mas perante os olhos de Deus. Ponto. Então, você define para você mesmo religião. Isso. Então, se uma pessoa, não sei, numa tribo australiana falar que é religiosa, você entenderia essa religiosidade da pessoa como
uma tentativa de se conectar com os deuses dele, com os significados deles. Faz sentido. Quer dizer- Mas o problema aí é que você, claro, eu já tô até vendo onde você tá tentando Não, me amarrar. eu quero saber se você acha que é possível definir religião, que você definiu para você o que é religião. Mas você acha que é possível definir religião de maneira geral Não, eu acho que é um ato de se religar a Deus. a Deus? É. Pode ser uma entidade... Porque você tem que definir Deus, já que tem muitas religiões por aí, como então o isso próprio por isso que eu- budismo, Eu não posso definir pelos outros porque eu não sei, cara. Isso, como algo mais além. Eu não sei se não sei se será algo mais além, estritamente. Porque, inclusive, isso era uma coisa que enquanto você estava falando, eu estava pensando, porque essa é a sua visão de religião, da religião que você segue, Sim. certo? Mas conforme as outras religiões, que a gente sabe que tem pensamentos completamente diferentes às vezes, tipo, você automaticamente acha que eles estão errados? Não. Ou... Tanto as três maiores, não sei se chega a ser a terceira maior, mas as três que vêm da mesma, bebem da mesma fonte, cristianismo, judaísmo e islã, vêm da mesma fonte. São as mesmas figuras, são os mesmos preceitos. sim. Claro que existem divergências, assim como todas as outras do mundo, mas não dá pra você dizer, por exemplo, eu como católico eu faço uma ação boa, e sei lá, um muçulmano ou um, sei lá, um shintoísta da vida faz a mesma ação, ela continua boa do mesmo jeito. Sim. Independente da crença, É. você, tipo, então, você leva mais em conta a ação, a atitude da pessoa, do que, por exemplo, independente do que ela segue ou não. Mas peraí, vocês estão entrando numa tangente aí de boas ações quando a gente está definindo religião. Porque a gente está entrando no discurso quase do Papa Francisco já, que disse não faz muito tempo que uma boa ação vale mais do que a determinação da crença específica da pessoa, ou falta dela. Quer dizer, aí eu também fico meio assim, porque aí Não a vamos gente entrar... teológico. Eu ia entrar nisso. Não, mas enfim, vai. Então, para você consegue definir assim, para as outras pessoas, outras culturas, você projeta como... Eu gosto de usar ótica, claro. Isso é o que eu acho. É difícil dizer o que a pessoa vai achar. Mas eu consigo colocar essa lente para enxergar, por exemplo, quando uma pessoa vai falar da religião dela para mim. Sim. Entendeu? Uma tentativa de conexão com algo... Eu acho que de se aproximar, de se religar novamente a Deus, ter entrar nesse campo transcendental da coisa, por assim dizer. Uma tentativa de desconectar algo transcendental. Exato. Ou de transcender a pessoa mesmo. Perfeito. Ok. César, e pra você, que religião? Ixi, eu tô... Ó, primeiro, full disclosure, ouvintes. O Pedro é católico, eu me defino como ateu. E ateu no sentido... Aí vamos entrar nos detalhes. Você chegou a ver um vídeo do cara do TED? Eu vi esses dias, Ateísmo 2.0. Sim. Ateu é uma palavra bem abrangente que dá muita margem para interpretação, então é por isso é importante definir bem o que um quer dizer com isso. No meu caso, quer dizer estritamente que eu não acredito ou quero dar a entender que eu acredito na versão mainstream da definição de Deus, que, como o Pedro disse, tem as três maiores religiões, que na verdade são 4 e o judaísmo não está incluso, porque se define em número de pessoas. É o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, porque Índia, bilhões de pessoas. E o budismo, porque também domina grande parte do sudeste asiático, que também tem que é um lugar que tem muitas pessoas. Então, o judaísmo, em termos de conhecimento, você falar, são as religiões mais conhecidas, sim, que eles chamam de Abrahamic religions, vem de Abraão, são essas 3, e as outras 2, em termos de números, o hinduísmo e o budismo. Então, mas quando você fala em Deus, a definição de Deus vem mais das 3 primeiras do que das últimas 2. É um Deus abrâmico. É o Deus entidade consciente, quer dizer, oniconsciente, onipotente, onipresente, que afetou a história da humanidade, que ainda afeta o decorrer da sua vida, segundo o que você acredita ou não, faz ou não, enfim. É uma entidade consciente e... eterna. Bom, eterna, mas não. Mais que isso é que é presente, afeta o seu dia a dia. Não é, por exemplo, como a crença de algumas vertentes budistas de que existe uma energia universal que está dentro de nós, mas não tem influência direta em que você faça e não só manifesta
algo belo que você encontra ou tentar se conectar com ela. Mas não é, se você prometer algo, ela vai te retribuir algo, não é que defende o grupo em vez de outro. Então, o meu ateísmo vem dessa necessidade que eu vejo de definir que eu não acredito nesse Deus abraâmico. Essa entidade superior, omnipresente, omniconsciente, não. Eu não acredito nisso. Para se falar, eu não acredito que possa existir algo que ainda desconhecemos ou talvez nem tenhamos a habilidade de conhecer, aí eu não posso ser arrogante e falar que não, porque realmente, ouvintes, se vocês conheceram uma pessoa que falar que tem certeza que nenhum tipo de algo desconhecido, maior, que nenhum tipo de desconhecido existe, essa pessoa tá sendo mais iludida do que muitos fanáticos religiosos que vocês podem considerar os mais iludidos Eu não possíveis. sei se ela for o próprio Deus. A não ser que seja o Morgan Freeman, mas é nesse sentido. E também no sentido que o agnosticismo, embora signifique... Pode ser que existe, pode ser que não, que talvez para algumas pessoas definiria melhor... Muito em cima do muro. Então, para algumas pessoas se definiria melhor o que eu acredito ou não acredito. Eu acredito que tem coisas que não conhecemos ainda e estão fora da nossa capacidade pela ferramenta, momento tecnológico, enfim, você pode numerar diversas coisas. Mas tem pessoas que, pela sua descrição do que você é, iam chamar você de agnóstico. Então, mas aí que tá. Porque o agnóstico tem o seu próprio problema, que é ao colocar em dúvida, ao colocar em 50% a possibilidade de algo existir ou não, tem que colocar em 50% a necessidade de todas as coisas imaginárias existirem também. Como a fada do dente, o Papai Noel, porque se você não consegue provar que não existe, e essa é a determinação da maioria das pessoas para definir se acredita ou não, você tem que ser agnóstico em relação a tudo. Se você pensou em algo que não você consegue provar, pode ser que existe. Você não pode provar que não, então você tem que dar 50% de chance que sim existe. Então eu não quero dar essa margem de agnosticismo, porque eu realmente não acredito na narrativa abraâmica de Deus. E eu não acredito ao ponto de me definir como ateu para não deixar essa margem. Eu sempre também uso o exemplo de tem 90% de chance de chover, eu levo guarda-chuva. Não é porque eu só saio quando tem 100% de chance. Sim. Porque eu não quero correr esse risco. E nesse caso da minha autodefinição, eu não quero correr o risco de abrir margem para que eu dou a possibilidade de que essa narrativa sim seja verdadeira ou que eu acredito em outras coisas imaginárias. Então, ateu, nesse sentido, bem estrito, e eu tô falando de mim mesmo, não é pensar que todo ateu se define assim ou se vê assim, porque tem os ateus militantes, tem os ateus... Acho que ateu agnóstico também é um termo que existe. Então, todas as combinações você pensar... ateu, militante, não sei o quê. Tanto que acho que é por causa disso que tem gente que fala que o próprio ateísmo meio que se torna uma religião. Sim, mas aí voltamos à definição de religião, né? Porque aí o problema aí da religião é que... Bom, Pedro definiu para ele o que é religião, mas um ponto interessante é que o Pedro definiu isso no meio dele, que é usando as lentes dele, os óculos dele, do que ele acredita e projetando isso, de certa maneira, outras religiões. Enquanto eu, por não ter esse meio tão substanciado em termos transcendentais, se quiser, metafísicos, eu fui muito influenciado já por toda a minha exposição a pensamentos analíticos, correntes filosóficas e acadêmicas, que eu, até para a pesquisa desse episódio, eu dei um passo mais no que eu definia como religião, que antes era um sistema de crenças e rituais que buscavam dar significado à vida, de maneira bem geral, para uma mera invenção acadêmica. E isso depois de pesquisar para esse episódio, é como eu defino religião, porque eu conhecia o trabalho de duas pessoas importantíssimas para a área, que uma Mircea Eliade, que é um estudador religioso, não sei se essa palavra... Acho que também. É um acadêmico que ele fundou o campo de estudo, basicamente, nos Estados Unidos, na década de 60, a Divinity School, na Universidade de Chicago. Ele escreveu o livro de estudos comparativos da religião, e ele se definia a religião mediante a existência do sagrado. Se você acredita em algo sagrado, que é transcendente, que tem real valor e que é o que realmente importa e não profanidade, o que é do mundo, mundane. Não sei como traduzir bem. Mundano, como é que é? Mundano, essa é a palavra. Então ele usava essa dualidade para definir o que era religião. Se tem algo sagrado, pode ser considerado religioso. Mas aí o
um pupilo dele chamado Jonathan Smith, que hoje, no meio acadêmico, é considerado a maior referência para estudos religiosos. Ele, depois de seguir os passos do mestre, se deu conta de que o mestre estava numa direção talvez equivocada e se deu conta que a religião, como a definimos, é um mero exercício das lentes que estamos usando. Porque o sagrado desse mestre dele, por exemplo, era um sagrado baseado, por exemplo, na filosofia abraâmica, de que existe um céu, existem entidades superiores. Se você pensar no hinduísmo, também existe esse sagrado, mas se você pensar em algumas tribos africanas ou amazônicas ou mesmo australianas, eles não têm essa distinção tanto de sagrado e não sagrado, porque tudo é sagrado, como toda a natureza. Se você viver a própria... Tem até galhos do budismo que dizem isso, que não existe o sagrado porque tudo é sagrado. Então, o que só existe é o seu nível de conexão com o resto das coisas, mas eles não definem como necessariamente sagrado. Se você usar sagrado também, porque aí você passa de definir religião para definir o que é sagrado. Se você pensar, por exemplo, em veganismo, eles definem não comer carne ou derivados animais como algo praticamente sagrado. E você percebe isso, primeiro, pela insistência em tentar converter as outras pessoas a isso. E segundo, pela importância que realmente alguns preferem passar fome e morrer do que quebrar esse paradigma. E não só o veganismo, você pensar em alguns ambientalistas hardcore, você pensar, na verdade... qualquer coisa. Até torcida organizada. Os crossfiteiros, Pedro. Os crossfiteiros, torcida organizada, pensa uma final de campeonato importante. Fala pra mim que isso não é sagrado. Nossa, os Corinthians ganhando Palmeiras lá no palestra, nunca vou esquecer. Então, esse Jonathan Smith viu que realmente, para você definir o que era sagrado, o que era religioso, você tinha que ter uma base de referência muito grande para projetar isso e definir. Porque nós, de novo, não definiríamos veganismo como religião. Mas se você usar esse conjunto de palavras, você é obrigado a fazer isso. Quando ninguém concordaria com você que é uma religião. Além do que, lembrando, como o termo religião é algo bem ocidental, inventado no século XVII, a própria premissa de que você separa a sua vida entre algo transcendental, sagrado e o que não é algo que nós impomos na nossa descrição e análise de outras culturas. E aqui vem o ponto que eu queria falar do cristianismo, por que falamos isso. E assim, ouvintes, aqui não somos experts, obviamente, sempre deixamos isso bem claro, mas segundo as fontes que eu fui exposto, e vocês podem ter acesso nos links também, a melhor teoria do porquê chegamos a esse ponto é em relação ao cristianismo, porque como vocês sabem, o judaísmo sempre foi etnia, leis e um pouco desse transcendental, mas nunca uma religião em si mesmo, nesse contexto da palavra. Com a frase de Jesus, de César o que é a César o que é de César, e a Deus que é de Deus. Essa, para muitos estudiosos, é a real origem do Estado laico, dessa divergência entre um conceito e outro. Porque até então, era tudo muito integrado. Não, isso daí você tá certo nesse ponto. Na verdade, existem... Porque o que acontece? Se você pegar isso daí, eu também vi... Faz um tempinho. O que acontece? Religião, antigamente, o poder do Estado e o poder que eles chamam, como é que eu posso dizer? Da igreja. O poder sacerdotal era uma coisa só. Sempre foi. Por exemplo, uma pena antigamente... por exemplo, não existia como um crime, ele não era só um crime, tipo assim... Por exemplo, um roubo não era só um roubo de alguma coisa, ele estava vinculado a um atentado, a um atentado contra a própria sacralidade de alguma coisa, enfim. Sim. Ou seja, o poder era muito maior, por exemplo, se você cometesse algum erro, o dano era muito maior porque você não cometia, como eu posso dizer, não era um erro contra o Estado apenas. Exato. O que acontece? Dentro do cristianismo houve essa divisão, claro, do Estado com o poder sacerdotal. Tanto que, inclusive, hoje você tem o padre para se confessar do seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, você ainda, se for um crime, você vai cumprir sua pena, entendeu? Tem que confessar para a polícia também. Exato. Principalmente. Mas o ponto principal é que, antigamente, não existia essa ideia de Estado e Deus. Era tudo uma coisa só. Os maias, por exemplo, todo mundo gosta de falar, os portugueses veio aqui, acabaram com a gente. Mas se você pegar e ver todas as outras tribos, tipo, todos aqueles sacrifícios que eles faziam, na visão deles,
Era Sim, normal. é normal. Normal, entendeu? Se você perguntar para um maia se você é religioso, ele vai olhar com uma cara de panqueca pra você. Não existia. É igual perguntar se é petista. Mas o César tá certo, pô, não existia estritamente em aberto essa visão, essa divisão. E a pedra angular, voltamos ao nosso termo depois de muito tempo. Não. A pedra angular para muitos estudiosos da área é essa frase de Jesus que foi replicada e usada através dos milênios aí. E no contexto mais ocidental, estrutural, é da reforma, né? Da reforma do cristianismo, quando começaram a surgir novos galhos, novas vertentes. O Estado, que até aquele momento também era Estado cristão, quer dizer, era católico. Na verdade, eu acho que tem uma divergência aí, porque o período da reforma, logo após a reforma, foi o surgimento do próprio conceito do puritanismo, que eles chamam, que é realmente voltar a essa diretriz. Sim. O que é que acontece? O pessoal, só pra vocês entenderem, então eu não gosto de dizer, tipo assim, que, sei lá, no caso da reforma em si, o que eu tenho de entendimento? O que aconteceu? Claro, teve suas divergências teológicas e afim, mas o que acontece? Tem toda aquela questão do... como é que eu posso colocar de uma forma resumida para vocês? Por incrível que pareça, no período da reforma não aconteceu essa cisão efetiva. Foi justamente ao contrário. Tanto que se você pesquisar sobre Calvino, por exemplo, a visão pré-determinada das coisas dele em relação a Deus e tudo mais, você vai entender o seguinte, que ele está falando, ele traz novamente essa perspectiva, tanto que no período do protestantismo, principalmente na Alemanha, logo depois dele, foi o período com mais revolta, esse tipo de coisa. Porque justamente o que era? Era um puritanismo muito forte. O que aconteceu? Na visão deles não teria que existir só... Por exemplo, a visão só de confessar de um pecado não bastava, entendeu? Tinha que vir uma pena junto com ele. O contexto histórico é bem complexo e bastante extenso. Então, para quem quiser pesquisar mais detalhes, que não falta são fontes. Mas o ponto importante aqui é que hoje só acreditamos em Estado laico e tudo isso, o valor do indivíduo e etc. Em grande parte, se não talvez total, em razão desse histórico da religião, da crença cristiana, da percepção de que as coisas mundanas ao mundano e as coisas divinas ao divino, e à medida que foram surgindo novos branches, novos galhos da própria crença, foi consolidando cada vez mais. A ordem das coisas, se um causou o outro causou um, é debatível e é algo que quem quiser estudar tem departamentos universitários dedicados a isso. Mas só como reflexão, ponto de reflexão se você está no Ocidente, o que a gente acredita que sim, você está escutando esse podcast, se você é um liberal, individualista, Estado laico, você tem que agradecer em certa parte ao catolicismo e ao protestantismo por ter essa perspectiva, esses valores. O que também remete ao sincretismo, né? Que é algo que acho que é importante definir aqui no começo. Como você falou, a pergunta como você define religião é como uma invenção acadêmica, porque depende do que você está comparando e usando como referência, mas também é um amalgado de práticas e crenças que vêm dos primórdios. Assim como cultura não existe nenhuma pura, porque tudo vem de algum lugar, de algum momento. A religião também, como vocês bem sabem, com a nossa Iemanjá aqui no Brasil, é um compilado de coisas que as pessoas vão transladando à medida que vão se consolidando em suas outras, entre aspas, religiões, como o Estado, como comunidades dentro do Estado, partidos políticos, em definir o que é sagrado e o que dá definição à identidade delas. Então, em resumo, religião para mim é um conceito usado para definir o que se assemelha, o que se parece mais ao que você já entende como religioso para você mesmo. Porque a partir do momento que você se distancia disso, embora em termos de definição tenha que ser religioso, vai de um gut feeling, assim. O do César, então, é historinha para ele. Cara,
História. É um exercício semântico. Ah, tá. Porque você tem que definir coisas em cima de coisas baseado em preceitos que você já tem. Se não tivesse em outro lugar, você teria outros, então definiria como algo diferente, ou talvez não definiria, como é o caso de muitas tribos aí, não contactadas, não assimiladas, que você vai lá e pergunta o que é religião, eles vão olhar pra sua cara e vão perguntar o quê? Como se estivesse perguntando de novo, você é gamer da PSN ou do Xbox Live? Ai, caralho, chega na isso. tribo, você é gamer, mano. Acho que antes de eu pular para a segunda parte da pergunta sobre espiritualidade, além que vocês deram alguns exemplos aí de algumas diferenças da religião, Pedro principalmente da religião antigamente para hoje. Tem alguma outra diferença que vocês acham que é gritante, por exemplo, do que era religião antes do que é para religião hoje? Eu não acho, tipo, não... Sim, nossa, isso sem dúvidas. Começando pelo uso da palavra religião para definir essas coisas. Sim. Não, eu digo, tipo assim, Puta, eu não sei que nem como começar isso daí. Deixa eu... Ó, na verdade eu vou entrar... Há mudanças que você acha que veio para melhor? Nossa, Do que... acho que a gente tá pulando já. Já que aí vai... Acho que, ouvintes, temos separados aqui os tópicos para não misturar, não colocar os bois agora, na frente, as carroças na frente dos bois. Estamos aqui primeiro no aspecto pessoal, como definimos e entendemos o conceito do nosso ponto de vista. Depois, para consequências e benefícios para a sociedade, queremos já ter consolidado nossas definições, que aí vocês vão entender melhor o porquê que a gente pensa da maneira que pensa. Esperançosamente. Certo. Então, vamos pular para a segunda parte da pergunta. Espiritualidade, o que significa para vocês? Nossa. César tá rindo. Depois da historinha... Se eu definir religião como exercício semântico e acadêmico, a espiritualidade é uma onda New Age. Porque, eu falei, levou tantos séculos, tantos milênios, dependendo de onde você colocar o ponto inicial, para a humanidade distinguir e separar as duas coisas. A espiritualidade é algo que realmente vem de uma onda New Age que foi para vender produtos a partir da década de 40, depois 50. do que você está chamando de espiritualidade. Você está falando que é um exercício de vida em relação à sua religião, eu acho que tudo bem, é uma coisa. Mas a própria definição atual que o César falou good vibes, é uma coisa recente. Chega na Índia e pergunta se ele é espiritual. Tipo... O quê? É a mesma coisa de perguntar se é religioso. Vai no convento, fala que você tem uma vida espiritual. Você tá dentro do convento, cara. Entendeu? Sim, é importante não desmerecer quem se define como religioso e dar uma definição bem redondinha para isso tudo. Não, sim. Como conexão com o mesmo, com o arredor... Mas vocês têm que entender, dado o nosso contexto aqui de como a religião foi definida e o conceito criado, que o espiritualismo, se esse é o termo, porque espiritismo é uma religião, uma doutrina, né? Não vamos criar... Não vamos entrar em detalhes, mas você tem que entender que nesse contexto esse termo vem bem depois, esse conceito é bem mais recente. Década de 60 é uma exportação. Lembra que a gente falou de budismo, o episódio VB 29, que a gente falou que o Zen budismo... VB não era religião, era religiões, era budismo, mormonismo e uma vez islamismo. Eu vi uma piada, não lembro, eu curto umas páginas meio loucas nos grupos no Facebook, principalmente de religião, essas coisas. E teve uma vez que um rapaz, eu acho, ele era num país eu não vou lembrar agora de qual que era lá da Ásia, mas ele falou que normalmente o Ocidente tende a pegar as coisas legais, tipo assim, as partes legais do budismo e aplicar para eles e chamar aquilo de budismo. Sim, foi a história que a gente comentou nesse episódio, link das referências, ouvintes. Que um americano californiano passou um tempo no Sudeste Asiático. Exato, isso. E voltou com a bagagem de panfletinhos, de salmeiros. Feng Shui em casa, tomando detox. Isso. E se deu conta que realmente não precisava do Estado, não precisava de instituições para validar a conexão dele com o universo e com a transcendência. E que o que mais importava era meditar e aproveitar o momento. Ele pegou só aquela parte... mais como é feasible, mais palpável. Mais palpável e imediatamente praticável, porque qualquer um pode meditar, qualquer um pode respirar fundo, qualquer um pode se desligar das coisas materiais e falar que isso é espiritualidade, que isso vai te fazer sentir melhor. Porque se você pegar toda realmente a história do budismo, todo até o transcendentalismo mais subjetivo, sobrenatural, melhor dito, das reencarnações e tudo isso, aí já fica muito, muito complexo. Mas ele trouxe só isso,
É quase que comercial esse do Polishop. Você quer melhorar sua vida agora? Em vez de ligue, cruze as pernas, escute uma musiquinha relax. E pague essa mensalidade aqui pra estar no meu estúdio e eu vou te ensinar como melhorar a sua vida. Agora, sentar sozinho no escuro e ter que lidar com sua própria consciência, aí você é meu cara. Aí é o exercício mais aprofundado disso. Isso. Então, não desmerecendo ninguém que se considera espiritual, ouvintes, não levem por esse lado, mas... Como estamos falando aqui, é minha perspectiva e a do Pedro, de ninguém mais. É um produto New Age. Espiritualidade, para mim, é um produto New Age. E se funciona para você, é como a homeopatia, muito bem. O efeito placebo, voltando. Nada contra, mas tentar definir isso com bases históricas e talvez conceitos filosóficos bem definidos de definir o eu, definir o transcendente, etc., é forçar a barra. Pra mim é quase um escape para falar que, eu não sou religioso, mas sou espiritual, porque, assim, você tá falando de estereótipos no começo e de preconceitos até, por isso que eu me esforcei bem em definir o que era ateu, para mim, porque ainda, como a gente falou, a maior parte da humanidade ainda é religiosa, e quando você se define como não religioso, eu tenho a impressão que muitos imediatamente falam, não sou religioso, mas sou espiritual. É meio que uma zona de escape, assim, é um bode expiatório para dizer, não, damos as mãos de que algo superior existe, podemos nos conectar, mas eu não quero me dar o trabalho de definir isso, ou explicar o porquê. Eu só quero dizer que eu sou mais do que o mundo material, sou mais do que minhas ambições egoístas. Gnosticismo falando. Já ouviram falar do gnosticismo? É verdade. Definiu bem. É isso aí. É um termo reformulado há tanto tempo, que significa tantas coisas, que chega no momento que já não significa nada. Você fala, eu sou espiritual. Perdeu todo sentido. Porque qualquer um pode falar espiritual. Pensa bem, qualquer um pode falar que é espiritual e você finge que entende o que ele quer dizer por isso, porque como você vai dizer que não é? É verdade. Né? Você pode falar que você tá lá jogando o seu joguinho no PlayStation 4 e se sente... É um momento espiritual para você. Entrar naquele transe do seu jogo. Eu não sei como é que alguém consegue ter um momento espiritual jogando online. Na minha cabeça é só ser um desgraçado. Mas não é impossível. Sim, se alguém disser isso, você não pode rejeitar. Falar, não é. Balela. Mas que vocês vão fazer uma piada, bom, pode admitir. Nossa. Mas então, enfim. vamos lá. César até comentou agora o negócio de estereótipos. Estereótipos. E, inclusive, também mitos, principalmente para vocês que se definem como católicos e ateu. Quais são os mitos e estereótipos que vocês... Vincular, primeiro, sempre... Vocês escutam bastante. Eu entendo, tipo assim, que... Lembrando, o Pedro aqui se define como católico. Romano, não ortodoxo. O que eu entendo? Você tem que buscar santidade. Isso é fato dentro do catolicismo. Isso não quer dizer que seja fácil. Então, todo mundo tende a vincular, por exemplo, aquela imagem não de buscar santidade, mas vincular o próprio puritanismo. Por exemplo, é igual a história por exemplo, você pensa Maria Madalena, ou no próprio momento que está apedrejando a prostituta. O que acontece? Hoje todo mundo apedreja a pessoa que está fazendo errado. Isso daí sempre aconteceu, a gente sempre faz isso. Mas o que acontece? O que Jesus faz com ela? Ele tira ela de lá, só que ele não tira e fala, continua. É bem claro, vá e não peques mais. É isso, gente. Você não tem que apedrejar a pessoa. Se ela está cometendo aquilo, você tem que ajudar ela. Mas você não tem que dar um aval para ela fazer de novo. Você falar para ela, tipo assim, olha, você pode... Mas espera aí, eu tô um pouco confuso. O estereótipo que ele está falando... você está definindo como as pessoas te julgarem mais por ser católico e fazer coisas que você não deveria. A pessoa fala assim, você é católico, você fala palavrão. Eu falo porque eu não sou perfeito. Eu entendo que é uma coisa a melhorar. Inclusive, quando as pessoas me dizem, eu penso nisso. É um trabalho que eu faço pra mim. Mas, sei lá, nossa, o Pedro falou um palavrão, ele não é católico. Então você vai pro inferno. Não é assim que funciona. Não é um negócio tão básico dessa forma. Por exemplo, uma prostituta, se você ler Dostoiévski mesmo, o Crime e Castigo, o personagem que ele coloca na obra, que remete a Nossa Senhora, é uma prostituta. Ela é pecaminosa? Tem todo um conceito? Tem, porque o que acontece? Dentro de todos os personagens daquela obra, que são desde assassino,
sei lá, agiota e tudo, a personagem mais pura e mais boa na história é uma prostituta. Isso não é até um discurso, pelo menos eu já ouvi da vertente ortodoxa, de que eles consideram a Maria Theotokos. a Santíssima, eles santificam ela pelo fato de que ela não era perfeita, justamente. Mas Maria era uma mulher, pensa bem. Isso. Ela era uma Porque mulher. se você pensar nela como alguém que não podia cometer pecados, que foi escolhida, que estava predestinada a ser a mulher perfeita, não tem mérito. Porque já era para acontecer e ela não teve essa iluminação, não teve descobrimento, mas se você vê ela como uma pessoa normal que se esforçou para chegar ao ponto de ser abençoada com todas o que aconteceu na vida dela, é porque ela realmente foi da imperfeição para... A perfeição em si. É a santidade. a busca... Mas, tipo assim, eu não posso definir, porque eu realmente não conheço muito sobre a Igreja Ortodoxa. Conheço algumas coisas. Sei que existem alguns pontos de divergência, principalmente nesse quesito. Sim. Mas, por exemplo, voltando ao meu exemplo, o que é? Vincular a imagem do próprio puritanismo. Então, peraí, só define bem para mim e para os ouvintes entenderem melhor. Primeira coisa, você vincular uma pessoa religiosa, ela tem que ser puritana. O próprio fato, por exemplo, de eu ser católico é porque eu sei que eu vou pecar. Infelizmente, ser ruim é uma condição humana. Eu considero... Ninguém é perfeito. Sabemos ruim. bem que você sempre fala isso. Quantos episódios o Pejano então eu falou? entendo o quê? Que o fato de eu estar indo lá é justamente para eu tentar buscar isso, entendeu? Normalmente as pessoas têm uma imagem contrária. Falam, se você se filiar, sei lá, a uma igreja, automaticamente você vai se tornar um puritano ou vai ser um santo. Não é assim. Mas, em teoria, é buscar cada vez mais a santidade. Exato. Né? Ninguém falou... Então, se você xinga, eu te digo, Pedro, você devia estar xingando, e você xinga de novo... Eu tô errado. Então, aí você está admitindo que não está evoluindo no Sim. próprio norte que você está buscando. Sim, porque não é um exercício fácil, cara. Não é. Você se dá o seu tempo, então. Pode Exato, ser 30... não é uma coisa fácil. Tem gente... vamos ser sinceros, a coisa mais difícil na sua vida é você conhecer seu próprio ser por completo. Tem gente que... você acha que com 20 anos você vai se conhecer por completo? Você não vai. Não vai, não adianta. Até a própria premissa, o que significa se conhecer por completo? Então, você vai entrar no questionamento. Se olhar no espelho, mas se olhar por dentro... Mas eu digo no momento... Eu digo no momento, cara, que não é um negócio fácil. Entendeu? O problema é todo mundo achar que vincular, você vai, sei lá, se vincular a uma igreja, automaticamente você vai estar perdoado de tudo, automaticamente você é perfeito. Eu acho que dá para simplificar no sentido, se você se define como religioso e eu não sou religioso, o estereótipo é pensar que você deve ser melhor do que eu, já que você é religioso. Exato. E quando você não é, eles te julgam mais por isso. Faz sentido. Esse é o estereótipo número 1 que vem à sua cabeça. Sim, na verdade, do puritano é o que me vem na cabeça. Você devia ser menos mundano. Exato. Eu acho que isso não nem só pro catolicismo, mas... Acho que é no geral também, né? Religião. Pelo menos as 3 maiores. E tem algum outro estereótipo que você... Ser chato. Eu não sou chato. Todo religioso é chato, mas... O padre Marcelo Rossi também não era chato. Ô Pedro, e o famoso lá da outra face? Eu lembro que a gente já discutiu muito sobre verdade. isso. O pessoal gosta de dizer, tipo assim, não, se você é religioso, você tem que sempre dar sua cara a tapa. Se você é católico, no caso. Exato, se você é católico. Olha, a única diferença do que é citado no Evangelho é que quem fez isso foi Jesus, que por sinal, é Deus e poderia mandar o cara direto pro inferno. Tá? Mas agora falando, tipo assim, eu entendo que algumas pessoas... É porque a gente vai entrar num outro ponto. Hoje existe, tipo assim, uma perspectiva em relação a, tipo assim, sei lá, a Bíblia em si, alguns trechos, sei lá, o conceito de paz para as pessoas em geral. O que é a paz acima de tudo? Na visão do cristianismo, a paz está acima de tudo? Não. A justiça e a verdade está acima de tudo. Exato. Até eu que não sou católico sei isso. Então, por exemplo, se para você ter, digamos, ter um exercício, para você tiver que ter a paz eterna na terra, tudo bonito, você tiver que sacrificar algumas coisas dentro do catolicismo que é considerada sagrado, cara.
Até porque quem diz isso não está muito familiarizado com a Armagedon, né? É. Que é uma literal guerra contra É que nem o que não está bem. Quando eu tava a série do Morgan Freeman lá, você era lá mesmo? Ouvintes, uma das nossas referências aqui é a série A História de A Deus. História de Deus, com o Morgan Com Freeman. Morgan Freeman, tá no Netflix, as 2 temporadas. Tem... Não é... Tenha baixas expectativas como para esse episódio, Boa, mas falta coisa. Ele foca muito no lado positivo da religião, mostrando como a diversidade é bela. Então, por exemplo, eu acho interessante pela diversidade que mostra. Mas é bom pela exposição. Sim, Você exato. vai viajar por muitos países com Freeman e ter exposição a rituais que vai ficar de boca aberta. E tá com o Freeman. Não sei se alguém já viu do Sudeste Asiático, que eles colocam agulhas, espadas na boca, atravessam a pele. Já vi esse negócio disso. Sim, esse eu sabia que existia, mas aí eles dedicam sólidos 20 minutos, desde o começo ao meio e o fim do ritual, e é algo... Uma das coisas mais bizarras que eu vi na vida. Sim, ainda não vi. Segunda temporada, né, pelo jeito. Segunda temporada. Ouvintes, independente da sua percepção no tópico... vale pela exposição e pelas bizarrices que ele mostra. É incrível. Se você cair no templo de algum deles, você saber o que fazer. Né? Mas assim, eu mencionei isso justamente por causa disso do que o Pedro tá falando, do sacrifício. Porque tem um episódio da série que eles estão falando somente do mar, abriu o Mar Vermelho, passou. Sim. Mas, tipo, pra salvar os judeus, Sim. tipo, dar o milagre de abrir o mar, mas ao mesmo tempo Deus matar teve os que sacrificar os egípcios, que ainda assim também são filhos dele. Então, tipo... Desde sempre tem essa coisa de... Não adianta, é difícil dizer. Por exemplo, perfeito. você parar a pensar aqui. Se você chegar no exercício de imaginar, por exemplo... Primeiro, você tem 2 perspectivas diferentes. Se você chegar no exercício de imaginar o que você consegue definir o que é justiça, por exemplo. Infelizmente, se você, sei lá, acredita no Deus onipresente, onipresente, onipotente e tudo mais, você vai entender que a primeira coisa, ele é eterno. A sua perspectiva de justiça é temporal. Entendeu? Sim. Não são os mesmos parâmetros, cara. Contextual. Exato. É um negócio muito abrangente. Algumas pessoas gostam de dizer, é porque Deus permite a fome. Exato. Agora, vamos colocar um exercício contrário. Imagine todo e qualquer segundo que fosse remeter a acontecer alguma coisa. Sei lá, alguém vai tirar a bala no ar, some. Você vai xingar alguém, a palavra some da sua boca. A própria realidade se torna algo... Mas esse não é o que muitos definem como paraíso ou céu? Uma realidade onde que eu isso não sei não aconteça? Eu não consigo dizer exatamente o que é o céu. Eu imagino que, pelo menos para mim, com base em tudo que eu vi, eu imagino que é estar de novo com Deus. Se eu vou te dizer se vai ter um unicórnio correndo lá, cara, eu não sei. Agora não vai ser igual... Você pode apostar uma coisa. O paraíso não é o cartazinho da Testemunha de Jeová, que tá todo mundo tigre, arco-íris atrás. Não é isso. É igual do... Supostamente, né? O que você sabe? Não, vai saber. E se for, qual o problema também? Pra você não é isso, né? Deixa isso bem claro. Pra você não é isso. Mas César... A sua pergunta, então, no caso, pra ele, terminou no... Não, mitos e estereótipos do catolicismo. Eu tenho um outro mito que... Eu já fui vítima dele por muito tempo. Eu queria saber a sua opinião de como você reage e desmitifica ele. De que, para os não religiosos, a partir do momento que você define como religioso, já pensa como você como menos intelectualmente capaz, como um pouco mais iludido. Como... eu acho que, existe sim, esse mito. Mas, primeira coisa, um dos maiores apologistas que a igreja respeita, sabe o que é? C.S. Lewis. C.S. Lewis era protestante, para começar. Quem é? Fala para os ouvintes quem conhece. C.S. Lewis é o autor, para quem não conhece as outras obras, para ficar mais fácil, é o autor das Crônicas de Nárnia, por exemplo. E vamos ser sinceros, dentre todas, ecumenismo. Ecumenismo, o que é? É o diálogo que você tem entre religiões e vertentes. Sei lá, por exemplo, quando o Papa vai visitar o Dalai Lama. Ou algum, sei lá, imã que vai encontrar o Papa, por exemplo. Ecumenismo sempre existiu dentro da igreja, cara. Você tem aí exemplos, sei lá, de grandes percursores na história mesmo, grandes historiadores. Eu acho que, se não me engano, que eu não lembro Thomas Woods agora. Qual que era dele? Mas, enfim, eu entendo isso porque eu já ouvi isso. Mas vamos ser sinceros, cara. Se a verdade vem de uma pessoa do mesmo... isso é pra vocês entenderem. Se a verdade vem da boca de um mendigo, é verdade. Por exemplo, se você tem um cientista que descobriu alguma coisa, tal, e vem da boca dele, se é verdade, cara. Independente se ele é religioso ou não. Acabou.
Mas aí você está se complicando porque você tem que definir o que é verdade e como você descobre ela. Né? Então, eu tô falando dentro... Não, você falou, tipo assim, ó, Deixa... dentro do conceito de religioso, Sim. por exemplo. Se tiver dentro do meu conceito e veio, sei lá, você é ateu e falou, ainda vai ser verdade. Você não vai ser menos capacitado por isso. Tudo bem, mas aí acho que aí a gente não está entrando no como você define verdade versus os outros. A gente está falando dessa percepção de que você... tem algum parafusinho a menos, de que você talvez é anti-ciência, que é um anti-vaxxer, que você pode projetar que já que você acredita em algo sem evidência direta, sem uma metodologia replicável e comprovável, que você é um defensor de coisas que... Cara, não faz sentido, sabe? Eu gosto de imaginar... Esse é estereótipo. Esse estereótipo não faz sentido pra mim. Por quê? Se o universo existe, eu gosto de imaginar que existe uma ordem por trás dele, entendeu? Eu não gosto de imaginar que tudo veio da aleatoriedade das coisas, entendeu? Tanto... E como isso prova que o estereótipo não é verdadeiro? Porque para pra pensar. Tipo assim, se existe... Igual da vacina, cara. Da vacina não faz sentido. Se tem evidência direta, você concorda? Você tem que dar o mérito da discussão. Agora, se tem um X dentro da questão, você quer levantar e a pessoa conseguir te explicar, você vai fazer o quê? Esse negócio de anti-ciência também é o que... Não, isso daí... O próprio Vaticano tem... Então, 34 crateras da Lua tem o nome de 34 jesuítas. Os maiores... Os 100 maiores matemáticos da história da humanidade tem esses 34 lá. Isso. E aí? Sim. Essa também foi como eu, pessoalmente, saí desse mito. Porque o próprio Big Bang, quem foi o primeiro a reconhecer... George Lemaitre, aluno de quem? Do Einstein. Cara! Então, eu acho que aí é importante distinguir bem o foco da coisa. Porque, assim, existe um estereótipo, ele tem base. Sim. Todo estereótipo tem base. Tem. Que é um dado recente que eu vi para esse episódio que abriu meus olhos, no sentido só estatístico, é que no mundo anglo-saxão, dos países que falam inglês... 13% dos filósofos são religiosos e apenas 7% de quem se dedica a ciências exatas, ou são os cientistas, se consideram religiosos. Então, cada vez mais vem diminuída a porcentagem do que a gente considera a vanguarda do conhecimento humano se identificam como parte de uma religião ou de uma crença. Enquanto que, antigamente, até por necessidade de recursos, porque as bibliotecas, os livros, as ferramentas estavam todos dentro do poder da igreja. Então, eu entendo historicamente que sim, tem sentido que quem descobriu a radiação, background radiation, é o quem descobriu até mesmo um pouco antes de Galileu, os movimentos dos astros e etc., Quem teria descoberto isso, se não eles, já que só eles tinham todo o material? Mas agora que existe essa divisão muito mais clara, como você vê uma explicação do porquê tem diminuído tanto essa vanguarda do conhecimento com a associação com crenças sobrenaturais? Você já colocou, cara, hoje o forte secularismo. Você mesmo acabou de falar, por exemplo, antes estava sob o poder da igreja, certo? Certo. Hoje já não é mais esse cenário. Os maiores centros de pesquisas do mundo... os maiores provedores, sei lá, de investimento para esse tipo de coisa, então não é a igreja. Não tem como. Mas acho que isso desmerece a crença de uma pessoa? Não que desmereça, mas ainda falando em termos de números, faz mais sentido. Ok. Então você entende isso, mas não vê como talvez algo que justifique o estereótipo, é isso? Não sei, cara. Porque a pergunta aqui tem que ser totalmente honesto, porque estamos... Essa é a proposta do episódio. Se alguém vê esse dado, 7% dos cientistas, pelo menos no mundo que fala inglês, não são religiosos. Qual a indução que você faz imediatamente? Você vai fazer que... Você vai fazer que, existe, assim, quanto maior conhecimento científico, menor a probabilidade dela ser religiosa. Mas isso não quer dizer, sei lá, ao mesmo tempo... Por exemplo, você, dentro do seu campo, sei lá, se você é um químico ou alguma coisa, isso também não quer dizer que você tenha o aparato ou muito menos o background, sei lá, de ter estudado teologia, esse tipo de coisa. Você saber fazer 2 mais 2, você não... Sei lá, você não vai saber somar... fazer uma variável, coisa do tipo, você não vai conseguir explicar os 4 discursos de Aristóteles, por exemplo.
Entendeu? Não faz pra mim. Você acha que é uma questão de especificidade? Você está focando tanto na matemática da coisa que talvez... Eu acho que saber Você perde sua capacidade de conexão com o transcendental e não algo sei, eu desse acho tipo? que não sei se chega a perder. Não sei, diminui a propensão? Deixa menos provável que isso aconteça? Eu não sei, eu acho que, na verdade, o foco seu fica mais centrado num ponto só. Se você trabalhar com números e resultados exatos, você entrar numa discussão onde, sei lá, que agregue conceitos metafísicos, se você trabalha só no campo material, é mais difícil para você Mas os filósofos, que são apenas 13%, e o trabalho deles é literalmente pensar no metafísico. Cara, na verdade, isso daí eu não gosto de imaginar que número seja referência nesse campo. Ok. Porque antigamente também os filósofos costumavam ser religiosos. E sem contar que filósofo também antigamente, né, falava alguma coisa, era capaz de ser morto. Sim, pelo menos hoje não. O primeiro ateu filósofo famoso é o David Hume, que é do século XVII, fim do século XVII. É algo bem recente. Bom, o Pedro se defendeu aqui, mas eu vou ajudar ele, porque é algo que eu também me vi nessa bolha aí, e eu acho só que o secularismo e as descobertas científicas e avanços tecnológicos mudaram muito o como a gente usa a religião para. Você falou antes era uma ferramenta. Eu acho que ainda para muitas pessoas, para muitas nações, organizações, continua sendo uma ferramenta. É uma ferramenta de ajudar o próximo, por exemplo, pensa nos alcoólicos anônimos. São todos extremamente religiosos porque quase que precisam ser. Porque se você não acreditar, não vai ter muita chance de recuperação. Tem aquela piadinha também, que é outra coisa que eles falam, né? Que religião só serve para salvar drogado e... Não, o pessoal gosta de falar que é muleta. Eu não me incomodo. Eu gosto de ter essa muleta. Assim, eu estou falando, para muitos é o meio de vida, é o ar, é a água, etc. Mas isso não significa que também não deixa de ser uma ferramenta que ajuda muitos em momentos de necessidade específica. E hoje, essas necessidades estão muito mais para um lado psicológico, eu diria, do que para entendimento dos eventos, fenômenos naturais ao nosso redor. Que, como a gente falou lá no VB+, mitologia, todas as mitologias começam com uma tentativa de explicar a origem do universo e o porquê que tem furacão, que tem tempestade, então. E as religiões, bom... Até o Joseph Campbell, que a gente citou nesse episódio, ele definia como religião como... ele definia religião como a sua mitologia. E se é a religião dos outros, é mitologia. Então, se você pensar nesse quesito de explicar fenômenos naturais e a origem do universo, para mim é extremamente compreensível quanto mais científico ou mais exposição você tem à história da evolução do pensamento, como os filósofos, mais propenso você é a não usar religião para essa necessidade de explicar as coisas ou entender melhor esse tipo de coisas. Mas isso não significa, e aí que vem o meu ponto, que a pessoa seja menos intelectualmente capaz, de maneira geral, porque ela usa outras coisas que a religião faz muito bem e que nenhum método científico pode suprir, como essa coisa do autoconhecimento, que você quer se autoconhecer cientificamente, você vai medir o número de neurônios que você tem, você vai medir o seu peso, nível de gordura, assim, você tem que mensurar e dividir. Perfeito. Enquanto que a narrativa religiosa, e definindo religião como bem amplamente, é a tentativa de buscar significado. Perfeito. E eu acho que essas pessoas, talvez, pelo que o Pedro falou aí, quando estão concentradas em dar significado apenas em que é mensurável e divisível, que eles não dão tanta bola a unificar coisas metafísicas. E no caso dos filósofos, ao validar um discurso que também foi usado como ferramenta por muito tempo para controle, para persuasão, para conquista, porque todos sabemos que a América Latina é o exemplo mais claro disso. Mais que armas, os europeus trouxeram a religião, trouxeram os jesuítas, e assim tudo foi teve mais facilidade. Espelho. Então, eu vejo isso porque assim, eu conheço poucas pessoas. Aí você pode falar, felizmente, infelizmente, não, acho que não entra por causa do julgamento, mas eu conheço pessoas que eu realmente admiro, respeito, que são católicas, que são hindus, são budistas. Eu acho que isso não desmerece nada do que eles fazem,
Mas eu, ao mesmo tempo, vejo que essas pessoas definem bem a religiosidade delas em sentido de eu quero ser uma melhor pessoa. Como o Pedro sempre fala, aqui quero ser um homem bom, uma mulher boa. Eles levam muito isso, por exemplo, de amar o seu inimigo, ou ajudar o próximo. Eles se definem a religiosidade nesse sentido, de tentar ser uma melhor pessoa. Âmbito mais estrito ali, Isso. eu. Então, eu acho que isso é, sim, um estereótipo e é um mito, porque a menos que você converse com a pessoa e comprove que ela está rejeitando o conhecimento científico, como a evolução, como o próprio Big Bang, que até a Igreja Católica reconhece, em razão do que ela foi ensinada, eu acho que aí sim você pode julgar a pessoa do jeito que você quiser. Mas deixa depois uma conversa de entender que ela tem, sei lá, falta de disposição, enfim. Parafuso. Aí a decisão é de cada um. Mas presumir que a pessoa, somente por ser religiosa, não tem a faculdade mental de pessoas que não são, aí isso sim é um preconceito, um estereótipo. Mas isso daí, né? O foda é que isso daí se aplica... O foda do estereótipo é isso. Você pode estar certo, a pessoa pode ser meio louca, mas não tem como saber sem falar com ela. Mas aí tem que lembrar que ninguém representa nenhuma instituição, ninguém representa... Embora o Papa, recém, represente a instituição, é tudo um exercício coletivo. Porque ele só representa a Igreja Católica, por exemplo, porque ele foi eleito e todos meio que concordam que ele é o representante. Mas dizer que ele... realmente o representante, tudo que ele disser vai mudar imediatamente a maneira que você vê o mundo, que o mundo funciona, é ser mais iludido do que acreditar que os maias eram gamers. Esse é um bom ponto. Tá, a gente falou bastante sobre o Pedro. Yes. Mas você, César? Os mitos do ateu? Qual que você toma? Ateu fala demais, é que nem... Como é que eles comparam? Vegano, ateu e... Crossfiteiro. A pior coisa que existe, segundo a internet. Eu acho que não. Eu acho que isso é foda porque, ó. Meu Deus do céu, a maioria dos meus amigos é ateu. Então, tipo, dizer, pessoal, ó, eu nunca tive tipo assim. O pessoal zoa, brinca e tal. Inclusive, quando o César brinca com algumas coisas, eu fico um pouco ofendido, assim. Ele vê, você fala, não, Pedro e tal, beleza, foi mal. Mas eu nunca vi, tipo, eles me tratando realmente mal por isso, sabe? Então, essa primeira imagem, tipo, ateu é sempre chato, essas coisas, eu não concordo, porque a maioria das pessoas que eu conheço são ateus, então, isso daí é balela pra mim. Eu entendo que tem militante? Tem, mas tem militante petista, de esquerda, de direita, católico, protestante, sei lá. O famoso fanatismo. Isso daí existe em todo lugar. Então, esse primeiro que, tipo assim, é chato... Tem uns que é chato, tá? Mas, tipo, chato não é... Pode ser e eu talvez seja um exemplo. Tipo assim, chato não é... Tipo assim, não é por ele ser ateu ser chato. É que o cara é chato, ele poderia ser, sei lá, tem muito disso de, tipo, a pessoa é chata porque ela até só fala disso. Sim, é o vegano, crossfiteiro. Exatamente. Não, mas vegano, vocês me desculpam, mas eles fortes, cara. Eles fortes. São os mais religiosos que os ortodoxos, que os judeus ortodoxos. Não, mas o primeiro mito que me vem é essa imagem do ateu sempre militante e tal. Tem. Mas, tipo... acho que o primeiro ponto aí é, de novo, um não representa o todo. E esse todo seu aí quase nunca é realmente um todo. Tá sempre fragmentado, assim como as religiões. Twitter, Facebook. Generalizar é o primeiro pecado capital de qualquer pessoa que você... deveria ter mais respeito por. Tá generalizando demais porque não pensou o suficiente sobre o assunto. Então, ateu. Vamos lá. Primeiro estereótipo é pensar que significa... É arrogante no sentido de negar que algo além existe, algo que não conhecemos ainda. Quando, eu já defini aqui, não é bem assim. Não é para mim, pelo menos. Não é para mim, pelo menos. Mas a maioria dos ateus que eu conheço, que eu sigo, que eu tive exposição... também fazem esse esforço de definir bem o que eles querem dizer por ateu. Esse é o primeiro, que é um arrogante filho da puta. Nem sempre. Nem sempre. É que eu acho que tem muitos que querem... tipo, vocês falaram de vegano e de qual outro, crossfiteiro. Mas eu acho que o melhor analogia para esse estereótipo de ateu é a comunidade fã de Rick and Morty na internet. Nossa Senhora. Porque, assim...
Não vi a série até hoje, graças à internet. Depois da gente ter comentado aqui dos números... Bom, primeiro, só em termos globais. Religião hoje está em descenso, devido a tudo que já comentamos, os fatores históricos. No Brasil, por exemplo, em 60, era 95% católica a população. Pelo menos se declaravam católica. Hoje está ao redor de 63%, segundo a última pesquisa. Sim. Nos Estados Unidos, tá a mesma vibe. Tá na baixa. Em países nórdicos, a maioria já se declara como agnóstico não religioso. Na Suécia, que é o país número 1 hoje, está ao redor de 84% da população se declara sem religião. Não necessariamente ateu, mas Sim. pelo menos agnóstico ou sem religião. Já é 4/5 do país que entra nessa bolsa. Os únicos países que têm religião crescente hoje são os países em desenvolvimento, principalmente os que eram os mais subdesenvolvidos e estão em desenvolvimento agora, como os países africanos. E a Índia, quer dizer, a Índia sempre foi, mas a China particularmente... Sim, a China, na verdade, eles têm previsão de se tornar, devido à questão da população, dos países mais cristãos do mundo. Faz sentido pelo tamanho e número de pessoas que tem lá, né? Sim, não necessariamente católico, pontua bem. Cristão. Cristão. Tem o mormonismo, tá chegando forte lá, também em partes da África. Mas, assim, em termos estatísticos, o que se observa hoje é um crescimento da religião em países em desenvolvimento cada vez menos pessoas religiosas em países já desenvolvidos e já na fase final de desenvolvimento. Ali, tá bem já, digamos. E aí tem muita gente que correlaciona segurança social, estabilidade econômica, porque como a gente falou de muleta aqui, isso é algo que existe uma correlação. Não vamos falar, um causa o outro, mas se observa que um país que é estável, que você realmente não precisa de uma entidade superior para explicar o porquê que você tem menos que seu vizinho, ou porquê que o seu filho morreu com bala perdida, ou porquê que você tem que continuar trabalhando todo dia, embora nada melhore para você. Que você não precisa dessa esperança transcendental e pós-vida, perde muita força o discurso. Sim. E esses países nórdicos são um exemplo assim, exímio disso. Sim. Como tá todo mundo bem, tem todo mundo que precisa... As igrejas hoje, no Canadá, eu falei dos países nórdicos, mas o Canadá tem até um artigo interessante que eu li recentemente, que as igrejas lá estão se tornando academias, se tornando restaurantes, porque essa é a utilidade delas hoje, que pessoas já não vão buscar significado e auxílio à recuperação de traumas, etc., senão que ambientes que eles possam socializar com outras pessoas com o mesmo interesse. Sim. Porque a religião também fez bem por muito tempo de solidificar laços sociais. Mas, enfim... O importante do ateísmo hoje é, primeiro... não, eu tava falando do Rick and Morty, né? Sim. Vamos lá. Então, tem pessoas que olham essa evolução e falam, as pessoas nos países mais ricos e melhor educados são ateias, e aqui, os cientistas e os filósofos também, e eu quero ser esperto. Sabe o que isso significa? Ser ateu. Porque aí, esse tipo de pessoa que usa essa maneira de pensar como, não sei, uma roupa que veste, que diz, eu sou esperto... na maioria das vezes, a pessoa que o estereótipo justifica. Sim. Que é a pessoa chata. Dele, né? Que é a pessoa que só é aquilo porque ela acha que ser aquilo a faz esperta. Entendi. E por isso, imediatamente, todos aqueles que não são espertos como ela e tem que aprender a ser esperto e reconhecer que é burro. Assim como quem não assiste Rick and Morty. Porque só quem consegue entender Rick and Morty Não. assiste Rick Tem and um Morty. copy pasta lá. Se você não entendeu o Rick Morty, que só como... não, meu Deus. Então, como eu também sou fã de Rick and Morty, eu posso fazer essa analogia que, sim, se você entende o que é e teve abriu seus olhos da maneira introspectiva, gradual, realmente entende o porquê que você se define assim, provavelmente não vai ser militante, provavelmente não vai te chamar de burro, mas se é só um badge, como que é, um escudo, um escudo de honra de que eu sou esperto porque X, aí... Então, para aqueles que conhecem ateus nessa vibe, pergunta a história, fala como você virou ateu. Essa eu acho que é a primeira coisa que vai te dar a base para realmente pensar melhor naquela pessoa. Como o Pedro aqui falou do catolicismo dele, de que ele fez você não era muito interessado, e depois o meu caminho já é o mais tradicional, que eu cresci numa família cristã, protestante, testemunha de Jeová, e eu tive muita exposição à religiosidade,
a práticas, a crenças estritas de que não podia comemorar aniversário, de que Natal era trocar presente, que era tudo comercial, enfim. Foi tudo uma transição de sair de um mundo onde as regras eram bem definidas e para eu ser uma pessoa boa tinha que seguir elas, para uma exposição melhor ao pensamento da religião. Uma história da religião foi o primeiro que me fez meio que repensar as regras que estavam me passando, porque eu percebi que tem tantas regras no mundo inteiro, como que essa é necessariamente a melhor. E depois exposição ao pensamento filosófico, que também vem do como definir o eu, como definir o metafísico. E daí, ouvintes, foi ladeira abaixo. Daí já com as bases bem solidificadas do porquê, eu vi que realmente, para mim me parecia mais uma ferramenta do que um meio do qual eu saí. Tipo, o Pedro entrou no meio, eu saí do meio, então passei a ver o meio por essas lentes de que era um meio necessário segundo X, Y, Z necessidades. Enquanto que os ateus chatos, de novo, são aqueles que não tem meio nenhum, só tem o meio do como eu me faço sentir melhor em relação aos outros. Sim. E usam disso como desculpa. Mas, bom, esse é o primeiro estereótipo. Nem todos, nem sempre. Pergunte o porquê é ateu. Segundo estereótipo, ateu é amoral, ou imoral, no pior dos casos. E a diferença Pedro, aqui... vai pro céu ou não? Aqui, ó. Deus. Eu não sei se eu vou, imagina o outro. A diferença entre imoral e amoral é que é imoral que faz o que é errado, explicitamente errado, porque, não sei, tem tendências diabólicas, vamos usar essa palavra entre aspas. Não, que quer destruir toda a existência. Não? Quem mata porque gosta. Coringa. E o amoral é o indiferente. Se matar ou não, depende do contexto. Mas como conte-me mais e... Deixa eu analisar primeiro. Deve ser diferente. Merece. E, assim, é que isso, a gente entra num campo cinzento muito grande, porque... Você falar que matar é sempre errado é mentira, porque a própria religião dá suas brechas. E se você pedir isso de uma pessoa que não é religiosa, você tem que também considerar contexto e, enfim, história da lei. Mas esse estereótipo também é bem forte, com uma pessoa indiferente, amoral, às vezes até má. E, obviamente, não é assim. Porque se você... As bússolas morais dependem muito do contexto que você está falando. A bússola moral cristã é aqui, no nosso contexto ocidental. Você nascer na Índia, provavelmente a bússola moral hindu. Nascer no Oriente Médio, a muçulmana. Então, quando você começa a falar de moralidade, primeiro você tem que definir moralidade. Por quê, segundo quem, a partir de quando? Porque por mais eterno que seja Deus e o conceito de crenças, as leis mudam, as coisas evoluem. Ó, o César desceu o São Tomás de Aquino aqui, ó. Ó, pra vocês verem o negócio. Ele dizia, os valores são fáceis de definir. É fácil. Você consegue... Ó, o bem é fácil de ser reconhecido. Isso é fato. Vamos ser sérios, dá pra você reconhecer. Só que, pra fazer, tipo, a aplicação, tipo, dos valores... É um negócio com uma zona, cara. Não é fácil. Por exemplo, você tá numa situação, você impedir alguém, sei lá, alguém vai cometer uma violência com X. Você impedir isso é bom? Mas até que ponto é bom? Sei lá, você matar ela, digamos, por exemplo. Precisava matar essa pessoa? Sei lá, ou você quebrar o braço dela, você precisava quebrar. Não, aí já deixa de ser bom, entendeu? Então, é um exemplo simples. Também é o eterno dilema do abuso policial, né? O eterno dilema do abuso policial. Tem nada a ver com religião. Mas o ponto principal é fácil enxergar? Sim. É fácil definir valores? Mas a sua aplicação em si... Não, eu não acho que é fácil definir valores, não, porque... Você está falando da perspectiva individual, pode ser, mas societária... Você chegar no acordo do que é o certo e o que é errado, é por isso que temos Constituição com cláusulas e juízes que julgam segundo o precedente e particularidade de cada caso. Então, a nossa estrutura é bem contextual em várias camadas. E ser um bom cidadão, no Estado laico já principalmente, o próprio nome já disse, é laico, não, você seguir as regras, você paga imposto... Porque você deve, porque, em teoria, é bom para todos, não é porque você é religioso. Imposto é roubo! Então, essa coisa de associar a moralidade à religião é uma falácia tremenda, porque não existe relação casual. Agora, quando a gente pensa no que eu falei antes, quando a religião era lei, na verdade, até por exemplo, na Arábia Saudita, onde Sharia Law ainda é aplicada.
Lá a religião é lei, sim. Se você não for religioso, você é, por definição, um criminoso. Né, lá é uma teocracia de fato. Sim. Então, no contexto de séculos passados, pode ser que essa associação tinha o seu quê de válido, porque a religião era lei. E você ser fora da lei, você era necessariamente imoral. Sim. Hoje, já não vivíamos nessa estrutura, então fazer associação é retrógrado e superficial, porque os valores vêm de uma reflexão individual de cada, do que a sociedade reflete, do momento que você está vivendo, que antes discriminação, escravidão era aceita, era moral, e, bom, evoluímos. E assim como a história da religião e do sincretismo mostra que os valores dentro das instituições mudam, o indivíduo também, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como você julga uma pessoa como moral ou não, primeiro vendo se ela está presa ou não. É bom start. É o primeiro. Segundo, perguntando se ela é política. Já entrando no outro estereótipo. Mas é realmente algo que você descobre com o que a pessoa faz, né? Não só com o que ela fala, mas são coisas extremamente subjetivas que um define segundo seu contexto, sua época, suas crenças. Ditado popular. Até papagaio fala. Olha só os tiozão de bar dando lição aqui, ó. Até papagaio fala, velho. A associação é sem mérito e até perigosa, porque se você definir religião como moralidade, e a religião dá uma volta para um lado mais extremo, radical, como aconteceu com a ISIS, como aconteceu recentemente no Mianmar, com os próprios budistas que... Tudo que a gente falou do budismo, esse é um exemplo extremamente agravante de toda a paz. Teve um genocídio, é sério, um genocídio, que a ONU até começou o processo criminal, de crime contra a humanidade, de quem estava no... Que não evitaram esse genocídio da minoria islâmica que estava lá. Ah, porque isso... Eu não vou entrar no mérito desse assunto, porque é bem delicado esse negócio. Mas o ponto se a religião foi equivalente à moralidade, então a gente entra igual a política. Se você ser de um partido é igual a ser certo, tá certo sempre, se o partido virar para um lado stalinista, nazista, o que significa isso? É verdade. Você não pode associar as duas coisas, pelo menos para mim, nunca. Porque até os papas têm seus históricos de... Quem não tem? Olha hoje aí. Então, por isso mesmo. O que não faltam são teorias aí de líderes religiosos associando-se às coisas que, assim, numa perspectiva mais reflexiva, não deveriam, que de moral não tem nada. E você foi brando agora falar teorias, porque os Borja tá aí. É que assim, eu não quero entrar em detalhes, Vocês entendem, ouvintes? Tem muita evidência. O que vocês quiserem caçar, você acha. Mas... A igreja sabe que foi Jesus que fundou, não foi esse cara, não. Quem representa Jesus já é outro assunto, né? Mas também tem pro outro lado, porque muita gente associa, por exemplo, Stalin, que proibiu a religião na Rússia, se definia como ateu, mas... A parte irônica é que o Stalin chegou a fazer seminário para se tornar padre, sabia? Não sabia, não. Eu também não sabia, não. Não sabia, não. Assim, se você pensar em crimes como criminosos contra a humanidade... Tem a sua boa porcentagem de religiosos e não religiosos. Não, isso sempre teve. E aí não existe associação direta. Meu filho, se ser ruim ou não, dependente do uniforme que você estiver vestindo, você vai ser ruim ou não, cara. Como você julga aí do segundo contexto. Porque fazia muito tempo era certo, era até visto com bons olhos dizimar pessoas não desejadas. Pensa em Esparta. Isso é verdade. Mas não vivemos mais nesse mundo, então não julgue as outras pessoas desde esse mundo equivalendo a B. Então, essa é como você desmistifica o estereótipo. E, para finalizar... Tem mais. Sempre tem. Tem vários. Para finalizar... Será que tem para finalizar? Estou esquecendo de alguns. A gente falou do arrogante. Falou do chato. Do amoral. Arrogante, moral, você falou agora. Chato. E acho que do dono da verdade, amante da ciência, talvez. Bom, isso tá um pouco misturado ao primeiro. Mas tem muita gente que vê ateu como quase que um evangélico científico, que vai falar,
Se você não consegue provar cientificamente, nem fala comigo. Coisas desse jeito, desse gênero. Bater na sua porta, você já ouviu falar do Big Bang? Pergunta pra ele. Eu quero que você replique a sua consciência em laboratório pra mim. Eu vou falar. Então, existe tentativas. Existem tentativas. E existe um trajeto bem palpável de que isso um dia será possível. Vai saber em quantos anos ou milênios. Mas, em teoria, é programável. Em teoria, eu poderia ser milionário. Prefiro esperar. Mas o ponto é... Nem todos, nem sempre, novamente. Muitos... Eu falei, começa com a primeira pergunta. Por que você é ateu? Você já vai entender. Que alguns partem de reflexão... Alguns partem de traumas com a religião, que tem famílias abusivas religiosas. Outros partem da própria senso de identidade, por exemplo. Agora já não tanto, mas quem era gay e estava parte de uma religião... Era uma forma de escape, porque dentro daquele grupo não era aceito, então fica fora do grupo e... então não sempre, eu diria que é quase raro você encontrar um ateu que só é ateu porque é um obcecado pela ciência, pelo método científico, melhor dito. Coisa nenhuma. Então, mas existe estereótipo, eu já vi, e às vezes isso surge mais quando dois fanáticos se batem, né? Que é um fanático religioso versus um militante ateu. E aí você vê só ciência e fé. E, na verdade, estão falando só por eles mesmos, provando que a idiotice existe mais do que... Vai ser tipo debate político, só um xingando o outro. Então, esse é um estereótipo fraco, mas que ainda existe. E pode ser solucionado com a primeira coisa lá. Só pergunta, conte a sua história. O que também revalida a nossa pergunta inicial, por que vale a pena falar de religião. Porque ainda que você não obtenha informação num contexto mais abrangente, histórico, social, como a gente falou aqui, você vai conhecer melhor a pessoa. Por exemplo, o Pedro aqui, era católico. Um monte de pontos surgiu, assim, de que eu estava presumindo. Sim. Mas uma vez você pergunta, você conhece melhor como ele se define religião, qual a história dele, já desapareceu isso. É uma pessoa como qualquer outra, assim como eu, que evoluiu seus pensamentos segundo certas coisas e hoje nos esforçamos igualmente para serem pessoas boas. Mas ele usa o escudo do Capitão América. E eu sou mais Tony Stark. Meu Deus do céu! No sentido tecnologia e contextual. Eu assinaria o Acordo de Varsóvia, o Pedro não. Meu Deus do céu! Nossa, pior que eu não assinaria, mas nem. Bom, galera... Acho que já dá pra perceber que isso aqui foi longo. Estamos só na segunda pergunta de exatamente. 3. Então, assim como política, a gente vai dividir isso em 2. Então, por enquanto, ficamos por aqui. A segunda vinda. Meu Deus, eu sabia que ia ter essa piada quando falou parte 1 do começo. A segunda vinda está por vir. Tenha fé que um dia a gente lança esse episódio. Não se preocupa. É isso aí, galera. E a terceira parte, só para deixar aquele gostinho de quero mais, vai ser o que o William perguntou lá no começo o que vemos como benefícios e consequências negativas da religião exatamente. Na história e hoje. É algo que deveríamos proibir, aqui bem sensacionalizando já. Sensacionalizando. Programa final da tarde, né? John Clever. Deve ser proibido ou algo que deve ser mais disseminado? Veja bem, ouvintes. No próximo episódio. No próximo episódio, César abre com a pergunta polêmica e Pedro se irrita. Isso. O quê? Mas enfim, gente. Mas é isso aí, galera. Acho que é isso. E não se esqueça... Breve. Calma aí. É verdade, né? Antes de fechar o episódio, nossa, temos falado dos nossos, entre aspas, aqui dos nossos santos. Pô. Nossa, tá longe, hein? Falando em religiões, o nosso panteão aqui... Cresceu. Cresceu. Temos... Obrigado. Agora, antes éramos monoteístas com o Maurão, aí entrou o Andrew, já passou por um dualismo, agora somos politeístas. Isso aí, filho. Obrigado, Maurão, Andrew, Davi, Lucas, Nath... Bárbara, Nath... Gente, eu não tenho que ficar falando nome de todo mundo, não. Eu vou falar obrigado, padrinhos. Obrigado, padrinhos. Todos vocês, menos a Dani. Não, mentira. Por favor, disseminem as boas novas do Veja Bem. Vocês também, ouvintes não padrinhos ainda. Isso aí. Se não consegue contribuir diretamente financeiramente, por favor, deixem um review no iTunes ou na plataforma que vocês usem. Compartilhem. Teve um ouvinte que deixou no iTunes depois do nosso episódio que a gente pediu. Bacana, obrigado. Infelizmente esqueci seu nome, mas eu vi que você deixou 5 estrelas e falou, espero ansiosamente pelo próximo episódio, um podcast legal, algo nessa linha. Obrigado. Então siga o exemplo desse ouvinte também, Padrinho é o primeiro exemplo. Isso aí. Segundo exemplo,
conjunto, né? Se puder fazer os dois, melhor ainda. Perfeito. Deixa as estrelinhas, um comentário também, porque as estrelinhas é o mais fácil, mas o comentário que realmente leva a pessoa a se interessar e dar o clique. Isso aí. Então, uma vez mais, obrigado a todos que já contribuíram e obrigado àqueles que estão por contribuir. Temos fé em vocês. Sim. ênfase na palavra fé. Número do WhatsApp. Número do WhatsApp, para quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí, galera. até breve. Fiquem com Deus.